Tenho que organizar minha casa. Não aguento mais essa bagunça. Eu ouvia isso da minha mãe sempre. Quase todos os dias ela reclamava do cansaço do dia a dia, de ter que chegar em casa e ainda limpar e organizar tudo. No final, nada ficava bom. A limpeza não ficava boa, pois tinha que cuidar dos filhos. A comida, às vezes, não era a melhor, pois precisava organizar a casa, então faltava tempo. Comecei a olhar aquilo e observar que minha mãe foi ficando cada vez mais triste. Meu pai só reclamava e não ajudava em nada. Cadê a comida? Essa casa tá uma bagunça. Gritava essas coisas sentado no sofá enquanto assistia a seus jogos. E assim foi por vários anos. Eu fui crescendo, observando aquilo, vendo como isso acabava com a saúde física e mental da minha mãe. Lembro que ouvi ela falar algumas frases típicas como: minha vontade é largar tudo. Ninguém me ajuda nessa casa. Quero ver quando eu morrer. O que vocês vão fazer? Fato é, a bagunça e a desorganização nos prende em uma vida estressante, frustrante e caótica, podendo roubar da gente o nosso precioso tempo que poderíamos estar com nossas famílias ou cuidando da gente mesmo. Se você é uma dessas pessoas que já vivenciou algo parecido com o que relatei anteriormente, ou luta incansavelmente para ter uma casa mais organizada e mesmo assim se sente frustrado ou frustrada por achar que nunca vai conseguir, este pode ser o vídeo mais importante da sua vida. Sabe por quê? Nos próximos 3 minutos dessa curta apresentação, eu vou te revelar o segredo da minha avó de 72 anos para ter uma casa limpa, organizada e cheirosa. E sim, uma senhorinha de 72 anos. E não vá pensando que ela tem empregada, ou máquina de lavar, aspirador de pó, ou qualquer outra tecnologia que facilite arrumar a bagunça de casa. Mas antes, reflita comigo. A bagunça tem se tornado cada vez mais comum em nossas vidas nesses últimos anos. Estamos cada vez com menos tempo para fazer nossas tarefas do dia a dia. Então, a bagunça se acumula e vem crescendo de forma alarmante. Na medida que nossas vidas se tornam mais agitadas, consumimos mais e acumulamos mais. Não é de se admirar que situações como a que eu contei anteriormente são tão comuns em nossa sociedade. Quantas mães acordam com um bom dia que é uma pia cheia de louças sujas? Ou quantas mães vivem escutando os filhos exigentes gritando em seus ouvidos? Ah, mãe, eu tô com fome, cadê a comida? O pior sempre é o marido, que parece aquele chefe chato, que fica só mandando sem ajudar em nada. Como eu disse, minha avó guarda um segredinho que é a verdadeira chave para ter uma casa mais organizada e cheirosa. E digo mais, esse segredo vai colocar todos na sua casa no jogo da limpeza. E por mais louco que isso pareça, você não vai precisar de várias horas por dia. Apenas alguns minutos já serão suficientes para que tudo seja possível. Principalmente se for como a senhora Rosângela. Ela, que é mãe de 2 filhos e mora em Almirante Tamandaré, Paraná. Ela sofreu muito com a bagunça em sua casa, até que chegou um momento em que ela começou a ter crises de ansiedade severas. Ela começou a se preocupar cada vez menos com a sua saúde, seu corpo e sua mente. Tempos depois, a Rosângela passou por uma situação extremamente complicada. Por causa dos seus problemas com a organização, ela acabou sendo demitida do seu antigo emprego e o seu marido, o Ricardo, pediu separação. Sozinha, triste e desmotivada a continuar, a única coisa que fez a Rosângela não desistir da vida foi olhar o sorriso do seu filho de 9 anos. Calma, mãe. Tudo vai dar certo. Foram essas palavras do Miguel. Até que a Rosângela começou a aplicar o mesmo segredinho da vovó de 72 anos e começou a transformar sua vida quase que do dia para a noite. Apenas uma semana foi o tempo que a Rosângela precisou para colocar sua vida nos trilhos e conquistar uma casa organizada. E não pense que se trata apenas disso. A Rosângela recuperou sua autoestima. Emagreceu 10 quilos. Se tornou uma pessoa muito mais ativa e até começou a namorar um cara mais jovem que ela. Esse segredinho foi passado da minha avó para minha mãe e agora está comigo. Graças a ele, consegui ajudar diversas pessoas aqui do meu bairro que tinham o mesmo problema com organização e não eram só mulheres. Mas quem sou eu para falar disso?
Bom, eu me chamo Gabriel dos Santos e não sou um personal organizer. Sou pai, sou marido como qualquer outra pessoa comum. Mas, graças a Deus, não tive problemas com a organização de casa, pois desde sempre apliquei o método da minha avó. Saiba que a culpa não é sua por não conseguir manter a sua casa organizada. Existem alguns obstáculos enormes e invisíveis que estão te impedindo de ter uma casa organizada, livre da bagunça de uma vez por todas e de forma permanente. Quantas vezes você já pesquisou na internet pessoas que falavam sobre organização, faxina, limpeza e tinham suas casas impecáveis? Ficou frustrado ao se comparar e perceber que a sua realidade é totalmente diferente? Gente, isso não é para mim. Foi isso que você disse? E aposto que você concorda comigo. Fazer da casa um ambiente agradável, organizado e funcional parece coisa de quem não tem filho, tem muito dinheiro ou só vive para cuidar da casa. Logo, a gente se desanima e começa a viver o caos do dia a dia. Afinal, os dias se passam e o importante é ter saúde, né? O pior é quando você recebe uma visita inesperada. E foi exatamente assim que a minha mãe, a Adriana, descobriu o segredo da minha avó de 72 anos. Uma visita inesperada. Ela tinha acabado de chegar em casa do trabalho. Estava morta de cansada, uma pia enorme de louças sujas para lavar. E ainda teria que fazer o jantar do meu pai e das crianças. Posso dizer que é um dia comum na vida de uma mãe que trabalha 8 horas por dia e faz o terceiro turno em casa. O que minha mãe não esperava era receber a visita da sogra dela naquela noite. Quando a campainha tocou, ela ficou desesperada. Quem será que veio uma hora dessas sem avisar? Olhamos pela janela da sala e vimos uma senhorinha de bengala. Imediatamente ela já comentou: Meu Deus, é a minha sogra. Vai reparar em toda essa bagunça. Vou ter que ouvir um monte de coisas dela. Ela entrou e aconteceu o que havia previsto. A minha avó começou a reparar em toda a bagunça. Pia suja, roupas pelo meio da casa, brinquedos jogados por todo lugar, papéis em cima da mesa de jantar. Uma verdadeira zona. Minha avó não disse uma palavra. Apenas olhou para toda aquela situação com um sorriso no canto do rosto. Antes de sair, a minha avó segurou a mão da minha mãe e disse assim: Adriana, quero que você venha me visitar amanhã. Tenho algo para te mostrar. Confesso que até eu, mesmo criança, fui dormir pensando: imagina minha mãe. O que será que a minha avó quer falar com minha mãe? Bom, no outro dia, fomos cedo na casa da minha avó. Chegando lá, nos deparamos com uma realidade totalmente diferente à que vivíamos em casa. A minha avó é uma senhorinha aposentada. Mal tinha dinheiro para comprar seus remédios. Não sabe mexer em nada de tecnologia. Para você ter uma ideia, ela tem até medo do barulho do aspirador de pó. Mas o que eu vi naquele dia foi surreal e me marcou demais. A casa dela parecia a casa das mesmas especialistas em organização que minha mãe pesquisava no YouTube. Limpa, cheirosa e organizada. Um verdadeiro sonho. Eu me sentei no sofá, deixei os meus sapatos do lado de fora e não conseguia parar de olhar. A pia brilhava de tão limpa. A mesa estava posta e impecável. Ela havia feito um café e um bolo de milho. Conseguimos sentir um cheirinho de lavanda que vinha do banheiro. Era difícil de acreditar no que estávamos vendo. Como uma senhorinha de 72 anos, sem acesso à tecnologia moderna, sem empregada ou diarista, conseguia ter uma casa tão limpa e organizada. Foi então que ela começou a revelar o seu segredinho. Lembro que minha mãe estava aos prantos. Ela dizia: Como a senhora consegue manter tudo tão organizado? Eu nunca tenho tempo para os meus filhos. Quando eles tentam me ajudar a arrumar algo, acabam aumentando ainda mais a bagunça, espalhando mais e mais as coisas pela casa. Minha avó respondeu: Calma, Adriana. Existe uma forma de você colocar todos na dança da limpeza. Eu lembro dessa frase até hoje. Como assim? Perguntou minha mãe. Bom, todos os dias eu tenho um ritual que faço pelas manhãs. Coloco uma música que eu gosto de ouvir desde quando eu tinha a sua idade e faço uma limpeza na casa. Lavo a louça e organizo as roupas. Faço isso há muitos anos. Seu marido deve lembrar que cresceu ouvindo as minhas músicas favoritas todos os finais de semana. Durante a semana, quando ele estava na escola, eu fazia a mesma coisa. O ritual da dança forçou a minha casa a ser uma casa organizada e limpa. Depois de ouvir tudo atentamente sobre o ritual da dança que minha avó falou,
minha mãe começou a pesquisar mais sobre esse assunto. Ela encontrou alguns artigos que falavam sobre o benefício de usar a música como uma forma de ganhar mais produtividade, concentração e energia durante qualquer tipo de atividade. O que acontece é que, ao ouvirmos música, nosso cérebro libera a dopamina, popularmente conhecida como hormônio do prazer, o que pode transformar o momento da limpeza em uma atividade mais agradável e satisfatória, elevando a disposição e melhorando o humor. Então, vendo minha mãe pesquisar, eu comecei a pesquisar sobre o assunto também. Descobri que ouvir músicas durante a faxina pode impactar inclusive em nosso corpo, fazendo a gente queimar calorias enquanto faz a faxina. Significa que se você está acima do peso, poderá perder alguns quilinhos, enquanto deixa a casa organizada. Depois que minha mãe colocou em prática o método dança da limpeza, foi nítida a mudança que ocorreu. A aparência dela mudou, ela emagreceu, teve mais tempo de se cuidar e ainda teve mais tempo com a gente, seus filhos. Hoje, vivemos em um verdadeiro lar. A palavra lar remete a um lugar de paz e tranquilidade. E tínhamos isso em casa. A sensação era maravilhosa. O mais louco é que minha mãe fazia isso acontecer nas mesmas 24 horas que todo mundo. Isso porque o ritual da dança da limpeza é apenas uma pequena parte de um conteúdo completo que ela criou, chamado de Protocolo Zero Bagunça. Nesse protocolo, ela separou um compilado de várias técnicas simples de organização que você pode fazer imediatamente para ter uma casa mais organizada para sempre e pelo resto da sua vida. Assim como a minha avó de 72 anos faz até hoje. E o melhor, a maioria dessas técnicas são rápidas e você só precisa de, no máximo, 15 minutos para executar cada uma delas. Se funciona para uma senhora de 72 anos, por que não funcionaria para você? Dentro do protocolo Zero Bagunça, você terá uma playlist de músicas específicas para ouvir durante as suas tarefas mais pesadas, como por exemplo, passar pano no chão, lavar calçadas. Essas músicas ativam diretamente a parte do seu cérebro capaz de liberar dopamina, fazendo você executar essas tarefas pelo menos 3 vezes mais rápido que antes. E o melhor, você não vai se sentir cansado ou cansada. Muito pelo contrário, a liberação de dopamina fará você se sentir bem, com energia e disposição. E o tempo que sobrar, você poderá ficar com seus filhos e aproveitar o que a vida tem de melhor. A bagunça não fará mais parte do seu cotidiano. Mas, como eu falei antes, o protocolo Zero Bagunça vai muito além. Porque, além dessa playlist para remover bagunças pesadas da sua vida, você terá acesso completo ao Jogo da Organização para Crianças. Só esse conteúdo já vale mais que o protocolo Zero Bagunça inteiro. Afinal, só quem cuida de criança sabe o quanto é difícil colocar elas em ordem. O jogo da Organização para Criança é único e você só vai encontrar ele dentro do protocolo Zero Bagunça. E você pode estar achando que todo esse conteúdo único na internet deve custar uma fortuna. Sinceramente, poderia e deveria. Afinal, esse conteúdo é realmente único. Foi passado praticamente de geração em geração. E eu aperfeiçoei esse método durante alguns anos. Pesquisei e me dediquei para encontrar as melhores formas para ter o mínimo de esforço possível e o máximo de resultado quando falamos de organização. Apesar do poder que esse protocolo tem em mudar sua vida, te dar mais tempo com a sua família, aliviar o estresse, irritação e cansaço que você tem hoje por causa da bagunça, eu poderia cobrar muito por ele. Mas eu não vou fazer isso. Eu sei como é difícil lidar com a bagunça, com cobranças dos filhos, do marido ou da esposa. E eu não quero isso nem para o meu pior inimigo. Eu quero que o máximo de pessoas possível tenham acesso ao protocolo Zero Bagunça. E o preço não pode se tornar uma barreira de entrada para você fazer parte desse grupo de pessoas que estão se livrando da bagunça de suas casas e se tornando as suas melhores versões, vivendo dias que elas achavam que seriam impossível de viver. Então, de fato, eu poderia cobrar caro por isso. Poderia cobrar facilmente R$ 400. Mas fique tranquilo, que eu não vou cobrar R$ 400. Não será nem perto disso. Também não será R$ 200. Fato é, se você adquirir o protocolo Zero Bagunça nos próximos 15 minutos, estará participando de uma super promoção. Entrando agora no protocolo Zero Bagunça, você não vai pagar R$ 400, nem mesmo R$ 200. Entrando agora, você poderá ter acesso completo por apenas 12 vezes de R$ 9,04. Além do protocolo Zero Bagunça, eu preparei um presente super especial para você.
Se você entrar no protocolo nos próximos 15 minutos, além de todo o conteúdo que eu falei, playlist para limpeza pesada com as melhores músicas para liberar a dopamina e transformar você em uma máquina de limpeza ambulante. O ritual da dança da limpeza que te fará queimar gordura, melhorar o seu corpo enquanto você vê a bagunça sumindo, feito gelo derretendo no asfalto quente. O jogo da organização para crianças que coloca seus filhos dentro do ritmo da limpeza. Além de tudo isso, você vai ganhar totalmente grátis um super presente que é o Plano de Ação à Prova de Visitas Inesperadas. Nunca mais se preocupe se alguém tocou a sua campainha sem avisar. Esse plano é a prova de visitantes inconvenientes. Só esse plano de ação já vale mais que todo o protocolo Zero Bagunça. Afinal, ele vai te livrar de todo o constrangimento de receber alguém em sua casa com toda essa pilha de roupas, louças e brinquedos espalhados pela casa. Ele é um plano de ação rápido, de 15 minutos, que faz com que a sua bagunça desapareça como um passe de mágica. E eu poderia cobrar facilmente uns R$90 por ele, mas você vai receber ele de graça. Além disso, eu confio tanto no protocolo Zero Bagunça que eu preparei uma proposta irrecusável para você. Entrando hoje no protocolo Zero Bagunça, você estará 100% protegido com a minha garantia incondicional de 7 dias. Funciona assim. Você vai acessar todo o conteúdo, ver o ritual da dança matinal, o jogo da organização e tudo mais. Quero que veja tudo. Se você não gostar, se achar ele complicado ou qualquer outro motivo, você pode solicitar o reembolso total do seu valor. Isso significa que o seu risco é zero. Ao entrar no protocolo Zero Bagunça hoje, você está automaticamente protegido por essa garantia. O que você precisa fazer? Clicar no botão que está abaixo desse vídeo e entrar agora no protocolo Zero Bagunça. Bom, agora você tem duas opções. Se você chegou até aqui, há de concordar comigo, que só existem 2 caminhos a partir de agora. O primeiro caminho é muito mais doloroso e difícil. O segundo caminho é mais prazeroso e divertido. Bom, basicamente, o primeiro caminho é você fechar esse site agora e fingir que nunca viu o que eu te falei, que o protocolo Zero Bagunça não serve para você e tudo bem, você continua a sua vida, administrando a sua bagunça da forma que você achar melhor. Mas saiba que o tempo vai passar e o protocolo Zero Bagunça pode não estar mais disponível. Já o segundo caminho é muito mais fácil e simples. Você clica no botão abaixo, preenche os dados de pagamento, acessa o protocolo Zero Bagunça e amanhã ou até hoje mesmo, dependendo do horário que você está assistindo a esse vídeo, coloque em prática pelo menos 10% do que eu ensino e comece a ver a sua vida se transformando. Essas são as opções. O que você vai fazer agora depende unicamente de você. Eu já fiz minha parte e te mostrei todos os passos que você precisa seguir para acabar de vez com esse problema da sua vida. E você precisa fazer isso agora, porque em breve o protocolo Zero Bagunça vai sumir da internet. E você nunca terá tido o gostinho de realizar o ritual da dança da limpeza ou de ver os seus filhos no jogo da organização. Essa é a sua chance de ter em mãos o verdadeiro conteúdo que irá te libertar da bagunça e te trazer paz. Clique abaixo e por apenas 12 vezes de R$ 9,04 você terá acesso integral ao conteúdo do protocolo Zero Bagunça e todos os bônus. Isso é menos de 40 centavos por dia. Mal paga um cafezinho na padaria da esquina. Pense em como esse conteúdo vai mudar sua vida. Clique abaixo e te espero na nossa comunidade de vencedores organizados que se libertaram da bagunça.